Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos, mais uma quinta-feira. Quintas do Evangelho, quintas de falar de coisas boas, melhorar a psicosfera, manter a Iris animada. Né, Iris? Eu acho que isso é uma tarefa muito importante. Muito difícil. Não é difícil, não. É importante. Você precisa me manter animada. O pessoal está entrando aqui no Faz Facebook. parte das suas obrigações de marido. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Mas antes de começar, se você está ouvindo no radinho, dá um pulinho lá no YouTube, dá o seu like. Depois dá um pulinho lá no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP. Curte, compartilha. E vou deixar aqui os telefones para você participar, porque sem você esse programa não tem graça. Telefone fixo 3386-1400, 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 98486-7633, 98486-7633. Lá na página do Facebook do Quintas do Evangelho no MAP, a gente também está com ele aberto aqui, não está aí, Hernani? Sim. E no YouTube a gente também está aqui. 5 pessoas. A gente também está aqui com aberto com os comentários. Coloca lá a sua pergunta, que a gente vai poder responder aqui. O Hernani vai responder. Pergunta sempre com o Hernani. Né? Estou muito palestrante hoje. Os elogios eu leio, pergunta e crítica com o Hernani. Eu tenho feito tantas palestras, vamos combinar, que eu estou muito palestrante. Está muito palestrante mesmo, né? Quando é a sua próxima palestra? Sábado. Sábado, aonde? No Jefa, na Barra. Sobre o que a gente vai falar hoje? Ciência e Intemperança, capítulo 112. Olha, vamos falar de ciência e intemperança, vamos praticar a intemperança. Temperança é meu forte. Para a gente poder falar de ciência Temperança é meu forte. Sem confusão. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitávamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade o amor, porque essas qualidades, se essas qualidades existirem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação para seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E aí, Hernani? Isso é a base do Espiritismo. Essa carta de Pedro é a base do Espiritismo, que é a evolução moral e intelectual. Para quem quiser olhar, é a segunda epístola de Pedro. A evolução, o espírito, né? Nós espíritos, hoje, já como individualidade, dentro de um corpo de um ser humano, né? Já considerado como um espírito eterno, porque depois que a gente alcança a individualidade, que a gente sai da natureza como uma essência, né? Nós somos, no universo, o princípio inteligente, que é uma essência da natureza, isso em todo o universo.
No momento que a gente entra dentro de um corpo biológico, né, a gente sai do reino mineral aqui no planeta Terra, no livro dos Espíritos é classificado como os 3 reinos, né? Sai do reino mineral, entra no reino vegetal, orgânico, né? Depois do reino animal. Então, quando a gente sai do reino mineral, né, essa essência, como se fosse uma pilha, né? Uma pilha alcalina, né? Você olha e não sabe nem se ela está carregada, mas você bota na lanterna, você vê que ela tem ou não energia. E essa energia, né, esse princípio espiritual, ele está na natureza, e em algum momento ele vai entrar dentro da pilha, né, dentro do produto material que tem um código genético e que vai transformar ele em algo organizador de células, num organismo vivo. Então essa energia entra dentro de uma semente, dentro de um vegetal, e naquele momento ele começa a aprender a multiplicar as células, a criar um organismo vivo, a interagir com o meio, né? As plantas precisam interagir para crescer, e naquele momento não é mais uma energia estática da natureza, no reino mineral, já é uma energia que está dentro de uma semente, de um código genético que obriga ele a multiplicar as células, a garantir o desenvolvimento da planta, o crescimento, e aí a planta morre, aquela energia é colocada em outra e vai aos poucos burilando, ganhando condição para exercer uma função num corpo animal, num corpo animado, até chegar à individualidade do ser humano. Quando chega na individualidade do ser humano, que é o estágio que nós já estamos, da razão, do conhecimento, aquela energia que começou lá atrás, numa sementinha, hoje já toma decisões, já concatena ideias, né, já tem uma razão, tem um livre-arbítrio, e nesse momento a gente entra no estágio de agora eu não vou mais ter os prazeres que eu tinha até então e acreditava ser, né, os animais, né, no corpo, comer, beber, dormir, né, procriar, o mais forte vence. Tudo isso agora vai ficar para trás, que são os instintos animais. E eu vou desenvolver sentimentos e conhecimento para me tornar um espírito puro, né? Um espírito evoluído. E essa passagem de Pedro é justamente isso. A paciência que você precisa ter para compreender as suas fraquezas, né? Divaldo chama isso da reforma íntima. Joana traz, né? As obras de Joana são tudo em cima da reforma íntima. Então você precisa começar a reformar, transformar esses instintos que você aprendeu nos reinos inferiores, animais, que era importante para você chegar à condição que está hoje. Deixar eles para trás e começar a desenvolver o sentimento. E esse sentimento, né, tem 2 bases, amar a Deus e o próximo. E aí você vai transformando a bondade, a justiça, o perdão, né, o carinho com o outro. Fundamentalmente o amor que engloba tudo isso para a tua evolução espiritual. Transformar os instintos animais nos sentimentos é a obra básica de cada encarnação. A gente encarna para isso. Tudo que a gente sofre de problema, de dificuldade, de provas, de expiações por coisa que fizemos, é para burilar e tirar os instintos animais, tirar os prazeres, né, as verdades que nós tínhamos até então, como animais que éramos encarnando até agora, e transformar isso em sentimento, transformar isso em estímulos de um espírito superior, que são essas características trazidas por Pedro. Todas elas, ciência, conhecimento, bondade, perdão, indulgência, carinho, fundamentalmente o amor, para transformar você num espírito mais evoluído a cada encarnação, buscando essa perfeição. O exemplo máximo que nós tivemos foi Jesus, de conhecimento, de capacidade e de amor. Então Jesus vem como um espírito puro que passou por todas essas etapas que a gente começa a exercitar agora. E o Espiritismo traz isso de uma forma muito clara. E o Espiritismo vem evoluindo em cima disso, né? No início era só aquela parte acadêmica muito grande, os contatos, o exercício do contato com o plano espiritual. Depois vem a fase dos fenômenos, né? E aí Chico vem e traz a caridade, o amor, uma exemplificação do que seria o Espiritismo. E a gente vê os novos palestrantes, fundamentalmente o Divaldo liderando isso, com a reforma íntima. A preocupação dele é a reforma íntima de cada um de nós, espíritas e não espíritas, para a evolução do planeta. É isso que Pedro fala nessa epístola. Então vamos lá. O que me chamou a atenção aqui dessa passagem de Pedro? A primeira coisa, né, de tudo, ele diz assim: dessa maneira ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas para que,
por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem à corrupção que está no mundo. Então, ele fala primeiro que Jesus, quando ele se apresenta para a gente, ele traz o conhecimento dele, ele traz a grandeza do seu ministério, do seu evangelho, para nos proteger nesse mundo. E se ele precisa nos proteger, é por quê? Porque ele sabia que em algum momento o mundo podia nos corromper. Aí as pessoas perguntam assim, Iris, mas se o espírito não retroage, se ele não volta, como você se corrompe? Porque, na verdade, nós não evoluímos, mas nós, quando estamos aqui, não sabemos quem somos. Nós só sabemos quem somos quando somos testados. Então, às vezes, você é uma pessoa que está ali aceitando tudo até a hora que... Colocado em prova. É colocado em prova e, naquele momento, você tira esse homem velho de dentro de você e se apresenta com uma agressividade que você não sabia que tinha, com uma violência que as pessoas não identificavam em você, com uma ira muito grande, com a inveja, com o ciúme, com a vaidade. Então, nós somos corrompidos pela fraqueza e pela dureza dos nossos corações. Então, Jesus sabia que éramos frágeis. Ele queria trabalhar essa fragilidade e transformar em fortaleza. Aí ele vem e traz algumas coisas importantes. Olha aqui, o que Pedro fala. Ele diz, né, que a gente deve se empenhar para acrescentar a sua fé à virtude. Por que eu tenho que acrescentar a virtude à minha fé? O que adianta eu acreditar em Deus, mas eu não viver como se eu acreditasse em Deus? Eu não ter a virtude. Eu acredito em Deus, Ele é bom, Ele é único, é onipresente, onipotente, Ele é maravilhoso, e eu sou uma pessoa horrível, não tenho caridade, não tenho amor, não tenho nada, eu não tenho virtude. Então, a sua fé acrescente a virtude. Aí ele diz assim, a sua virtude acrescente o conhecimento. Por que o conhecimento? Quantas pessoas têm fé, têm virtude, são pessoas boas, mas ela não tem o conhecimento. E aí ela pode tomar uma posição errada em algum momento por falta de esclarecimento. Então, às vezes eu até falo isso para as pessoas no Facebook, posto alguma coisa, eu falei assim, olha, antes de passar adiante olha se é isso mesmo, lê primeiro, porque se você foi chamado por como é que fala? Aquele título sensacionalista de uma mensagem, você pode cair, né, e acabar levando outras pessoas e induzir outras pessoas ao erro. Você não queria, mas depois que você repassa, o estrago foi feito. Então, é importante que você tenha, né, acrescente a sua fé, a virtude. A sua virtude, o conhecimento. Então, o conhecimento é para que você possa discernir entre o certo e o errado. Porque senão, se eu não tenho conhecimento, se eu não penso sobre isso, o que me apresentarem é o que está valendo, né? E eu posso estar lá cheio de... Olha, a questão do aborto, e que a gente tem que falar muito sobre isso, muito, 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 incansavelmente. Por quê? Porque a gente sabe que o aborto ele é nocivo para o espírito que está encarnando, para a mãe que está abortando e para a sociedade que apoia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões. Na época da escravidão, por exemplo, era legal você ter um escravo, era permitido você possuir uma pessoa, sempre foi imoral, mas era legal. Então, assim, fazer do aborto uma coisa legal vai continuar sendo imoral e vai continuar sendo um crime aos olhos de Deus. Então, a gente precisa, que já entendeu a doutrina espírita, que sabe como funciona, precisa se manifestar. E existem pessoas que apoiam, mas apoiam porque acreditam que aquilo é o melhor. Então, a gente precisa esclarecer essas pessoas. Por isso que é fé, virtude e conhecimento. A gente precisa falar para essas pessoas exatamente o que acontece, esclarecer dentro da ciência para que elas possam entender. E quando eu digo ciência, eu digo da fetologia, que é uma ciência. Né? Todo mundo que vê, né, que vê um ultrassom, que vê o neném se mexer, que vê o neném, né, com um batimento cardíaco, sabe que ali tem uma vida. Então, assim, não tem mais o que discutir sobre isso, sobre essa questão. A questão, a gente tem que dar nome aos bois. A gente está discutindo se pode matar uma vida ou não. É só isso. Então, vamos lá. Além da virtude, o conhecimento, ele diz o seguinte, ao conhecimento, o domínio próprio. Por que eu preciso do domínio próprio? Gente, pelo amor de Deus, né? Porque a gente está vivendo sem domínio próprio. A gente tem a virtude, tem a fé, tem o conhecimento, mas a gente ainda insiste em não dominar as más inclinações, não dominar a ira, não dominar o rancor.
Então, olha, o domínio próprio enquanto você ainda não fez a reforma íntima que o Hernani veio aqui trazer para a gente, enquanto eu ainda não estou reformado, e eu não estou, vocês também não estão, senão a gente não estava aqui encarnado, a gente, né, estaria missionário aí em outro planeta, a gente precisa de domínio próprio, a gente precisa, né, da polidez do verniz do mundo. E esse verniz, ele é um verniz para nos proteger de nós mesmos. Tem uma passagem do filme do Divaldo que a Joana fala, no final você vai perceber que a sua luta sempre foi de você para com você mesmo. Porque a nossa luta é essa, a nossa luta não é com o opressor, não é com o outro, não é com quem está agredindo, não é com quem está do outro lado. A nossa luta é conosco. Como eu vou responder às mazelas que fazem comigo? Porque é a minha resposta ao mundo, a minha resposta ao outro, a minha resposta ao agressor que vai fazer toda a diferença na minha evolução. É a minha resposta, não o que ele faz. O que ele faz diferença com ele. O que eu respondo faz diferença comigo. Aí ele diz o seguinte, ao domínio próprio, a perseverança. Por que depois do domínio próprio vem a perseverança? Porque ele sabe que a gente vai... Se eu estou ali, né, contido, se ainda não é a minha bondade, eu estou aqui trabalhando a minha raiva, eu não vou responder, né? Eu vou me acalmar, eu vou... Por que a perseverança? Porque eu vou precisar perseverar, porque isso vai acontecer muitas vezes. Então, muitas vezes eu vou ter vontade de não seguir a Jesus, de não fazer o que é certo, a raiva vai invadir meu coração e eu vou ter domínio e vou perseverar. Por isso que diz, olha, junto ao domínio, você também tem que anexar a perseverança. Para você vencer uma vez, vencer duas vezes, até o momento que você não tem mais esse sentimento, você não vai precisar vencer nada, porque você não foi atingido, como o Gandhi dizia. Eu não os perdoei porque eles não me ofenderam, eles estavam cumprindo as suas obrigações. Então, Gandhi já nem se sentia ofendido, não precisava mais perdoar, até a gente chegar nesse estágio. E aí ele diz assim, a perseverança, a piedade. Por que a piedade? Porque é a piedade, a compaixão, que faz a gente olhar o outro de outra forma, inclusive o agressor. Eu estava conversando com os meus funcionários num evento que a gente teve, e eu estava falando da gratidão, que é um sentimento nobre, só as grandes almas são gratas, e aí me veio o pensamento da ingratidão, até fiquei de fazer um videozinho curtinho sobre isso, porque quando a gente é afetado com a ingratidão, quando a gente faz alguma coisa e a gente se sente... sente que não foi valorizado, a gente sente que a pessoa não mereceu, que a pessoa não entendeu aquilo que você fez, não entendeu, ou levou para o mal, e aí aquilo dói no nosso coração, puxa vida, eu gosto tanto dessa pessoa, eu queria tanto, eu fiz tanto por ela, e agora olha como ela me trata, olha o que ela respondeu, ela não valorizou, e aí a gente começa a pensar assim, tudo que acontece para um aprendizado. Aí as pessoas pensam assim, o aprendizado isso é bom para eu aprender a não ser mais bonzinho, isso é bom para eu não aprender a confiar nos outros. Não, nunca é esse aprendizado, nunca. Porque o aprendizado divino nunca é mesquinho. O aprendizado divino é abundante, é abundância de bênçãos. O aprendizado tem que ser, puxa vida, olha que coisa... triste alguém não ser grato. Então, que eu possa ser grato todas as vezes, que eu possa esperar a abundância que Deus derrama na minha vida, né, por eu ter tomado a melhor decisão, por eu perdoar. É esse o aprendizado. Então, vamos trabalhar na abundância divina. E a piedade faz parte dessa abundância divina. Quando você é piedoso, quando você é misericordioso, quantas vezes Jesus falou, vocês não estão entendendo, eu quero misericórdia e não sacrifícios. Às vezes a gente é capaz de fazer o sacrifício, mas não é capaz de ter misericórdia. Principalmente porque a gente acha que não precisa de misericórdia. Então, como você vai dar aquilo que você recebe, você acha que não faço nada errado, eu não preciso de misericórdia, eu nunca vou precisar. Só que Deus é misericordioso com a gente nas nossas faltas, que a gente nem lembra que cometeu, que estão lá, né, em algum momento, guardada para um futuro reajuste da lei, que pode ser amanhã, mas pode ser daqui a 3 encarnações. E aí ele diz o seguinte, associar a piedade à fraternidade. E a fraternidade ao amor. Por quê? Porque quando você consegue ter piedade, você
passa a ser fraterno, você passa a ser irmão, você passa a olhar aquela pessoa com outro ar. E quando você é fraterno, o amor está invadindo seu coração. Aí você entra na abundância de Deus, você entra na abundância da criação. Então, ele diz para a gente trabalhar dessa forma, em cadeia, associando, né, essas virtudes, para que uma possa dar sustentação à outra. E aí diz o seguinte, vai dar tempo, vamos lá. E aí diz o seguinte, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Olha que coisa importante para o que a gente está vivendo hoje. Se alguém não tem essas virtudes, está cego, só vê o que está perto. O que é ver o que está perto? É ver assim, olha o que está acontecendo com o mundo, está tudo errado, e não sei o quê, e fulano é mal, e Beltrano é mal, e eu não gosto disso, não gosto daquilo. Está vendo o que está perto, está vendo o que está imediato, está vendo o que está ali na hora, mas está esquecendo da purificação dos seus pecados. O que ele está querendo dizer com a purificação dos seus pecados? Está esquecendo dos seus resgates. Se você não precisasse passar por aquela prova, não estaria ali naquele momento. Se você está passando por aquele momento, eu costumo dizer assim, nós somos convidados a nascer no núcleo que a gente mais precisa evoluir. Então, se eu nasci num lugar mais violento, eu estou passando pela prova do medo, pela prova da violência. Pela sintonia. Pela sintonia que eu tenho. Se eu nasci num núcleo do alcoolismo, eu estou passando por uma prova. É óbvio que eu estou passando por uma prova, mas eu posso transformar essa prova numa missão. Eu posso socorrer aquelas pessoas que estão ali em volta. Eu posso abraçar com carinho aquela pessoa que está mergulhada no erro. Então, ele diz assim, vocês não podem ver só o que está perto, tem que ver o que está longe. Tem que ver a grandeza divina colocando você nos lugares necessários para fazer frutificar o coração de Deus. Nós precisamos ser centelhas do coração divino. Nós precisamos ensinar o perdão, nós precisamos mudar. Não é o outro que não conhece a Jesus que tem que mudar. Eu é que tenho que ajudar ele a enxergar. E como é que eu ajudo ele a enxergar? Como é que eu ajudo ele a enxergar? Com o meu exemplo. Quando eu mudo, quando eu amo, eu acabo fazendo o outro mudar. Eu acabo fazendo o outro entender. Então, isso é muito importante. E por último, e não menos importante, ele diz assim, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, aqui ele completa essa mensagem dizendo que nós fomos chamados, que nós fomos eleitos. Olha, a importância de quem hoje é cristão, de quem é espírita, de quem acredita no plano espiritual, nessa vivência, em tudo isso, a importância de consolidar, de reforçar, de levar o Cristo a quem não conhece. O Cristo escolheu cada um de nós. Não fui eu que escolhi estar sentada aqui na Rádio Rio de Janeiro, o Cristo escolheu que eu sentasse aqui. E às vezes a gente está exausto, a gente está cansado, a gente tem compromisso, a gente pensa assim, como é que eu vou abrir mão de uma tarefa que o Cristo escolheu? Então eu vou dizer para cada um de vocês, o Cristo escolheu cada um de vocês. E isso não é uma escolha pequena, não, isso é uma escolha grande. Quando ele permite que você, quando ele te leva para um centro espírita, te leva para uma igreja, quando você abraça essa tarefa, você começa a entender a importância de divulgar o Evangelho de Jesus, como outrora fizeram todos os apóstolos. Era um apóstolo divulgava para 12, que divulgava para 12, que divulgava para 12, que divulgava... Presbíteros. E isso ia se espalhando. Então, como é que a gente divulga hoje o cristianismo? Com as nossas palavras? Não, com as nossas ações. Mas já chegou no comercial, não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP.
Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre uma epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, onde ele fala sobre a importância da gente associar, né, e se esforçar para trazer algumas características importantes nessa batalha de ser trabalhador do Cristo, de ser eleito do Cristo. E ele começa dizendo para a gente associar a nossa fé à nossa virtude, ao nosso domínio pessoal, a nossa perseverança, a piedade, a fraternidade até chegar lá no amor. Então ele passa por várias virtudes que a gente ainda precisa consolidar, como que a gente use isso como instrumentos da nossa evolução, tá certo? Vou começar hoje pelo Face, porque semana passada não deu tempo, semana passada foram tantas mensagens, graças a Deus. Mandar um abraço para Tânia Souza, boa tarde, quem vier deixar esse programa lindo, que lindo, Deus abençoe. Quem vier, porque quem vier, às vezes, seja lá quem for. Yasmin, Clarinha. Adorei, Tânia, adorei. Quem vier seja bem-vindo. Tá bom, né? Olga Machado, Kátia Reis, boa tarde, amigos queridos, Iris e Hernani, amo vocês. Ana Paula, Valéria Ribeiro, Mônica Anes, Márcia Rode falou assim: Hernani, tem muita gente que acredita que Jesus vai voltar, porque dizem que Jesus prometeu isso. Eu sempre digo na minha ignorância que ele não volta, porque ele já fez o que ele tinha que fazer, e que Jesus está entre nós através das nossas boas ações e seus exemplos. E aí? Bem, eu sei que Jesus já se reuniu 2 vezes aqui no planeta, né? A primeira para a formação do planeta, Emmanuel cita isso no Caminho da Luz, dá lá ele e os espíritos puros, né? Engenheiros siderais para montar o planeta. Então ele é um dos criadores do planeta Terra. E depois, quando ele encarnou, e o Espírito Santo veio com ele, que são os espíritos puros, para ajudar a encarnação dele, ele disse que voltaria. Eu acho que no momento que o planeta se tornar um planeta feliz... Ele pode até voltar, mas não encarnado. Não ele encarnado, pode voltar para... no momento, todo Natal, né, no nosso lado, ele se aproxima. Eu acho que ele volta um dia com o planeta já feliz, né? Ou indo para Celestial, não sei. Eu acho que ele volta antes. Eu acho que nós quando fizemos alguma besteira muito grande. Eu acho que ele volta mais nas besteiras do que na comemoração. Eu queria mandar um abraço para Cris Duarte, Olga Machado, pode deixar. Eu já coloquei na irradiação que ela me pediu. A gente tem uma mensagem aqui. Boa tarde, esse programa é tão instrutivo que deveria ser apresentado pelo menos 3 vezes por semana. Sonhar não custa nada. A Jean Andrade de Anchieta, gente. André, pede o André, que ele faz aqui o programa antes, ele agora, ele que manda. Ele e o Moisés. Eu adorei. André, Moisés, Vitorino. Essa foi boa. Boa tarde, paz e bem, casal 20, amo muito vocês. Sônia Regina do Rio Comprido, um beijo, Sônia. Beto Orlando, um abração aí, Quintas do Evangelho, Hernani e Iris. Rosimar de Anchieta, oi, boa tarde. Será que o Beto Orlando está de férias? Ele falou que estava trabalhando, que ele não conseguia vir. Um abraço para a Maísa do Campinho, que mandou um boa tarde aqui para gente. Boa tarde, verdade, Jesus nunca foi e voltou, ele está aqui. Jesus, o fractal de Deus, são um só, amo vocês. Ai, que lindo. Ditinha Araújo, boa tarde, primos lindos, Iris, como sempre, muito inspirada. Ai, meu Deus. Amei sua explicação sobre a lição de Emmanuel. Temos que domar o nosso gladiador todos os dias. Já dei o like, curti e compartilhei. Isso aí, vamos embora, gente. Quem não curtiu, compartilhou. Vamos lá. Boa tarde. Hoje é meu aniversário. Vandimar Magalhães, do Jardim América. Vandimar, que Jesus te abençoe, te ilumine, te proteja, que você receba uma chuva de bênção nesse momento. Quem faz aniversário por agora é o que? Virgem? Acho que é virginiano, né? Iris Hernani, na irradiação já estou colocando todo mundo. Ele falou que está um belo programa. Um abraço, Pedro Luiz do Valqueire, está na escuta, gostando muito do programa, mandando um abraço para todo mundo.
Luiz, nosso poeta, depois do nascimento, entendo que continuamos abertos a experiências psíquicas e espirituais, mas à medida que o tempo passa, vamos esquecendo como falar com fadas. Ah, é lindo isso. Brinquedos e outras formas de consciência, e passamos a ser cada vez mais governado pelo mundo adulto. E nessa situação, o medo, a raiva se tornam nossos companheiros mais conscientes, mas também, mais importante, está escondido dentro de nós um tesouro de conhecimento, amor, felicidade, força e vida. Achei lindo. Por isso que tanto artista, cantor, né, compositor perde a inspiração, né? Quando o jovem tem uma inspiração maravilhosa, e o tempo vai passando, a vida vai amadurecendo ele. Valdec Boaventura mandou um boa tarde, pessoal da Rádio Rio de Janeiro, passando para deixar um grande abraço. Herbert José, muita luz para a Rádio Rio de Janeiro, presente. Abraço para Anne Gabriele, que Jesus te abençoe, Anne Gabriele. O Herbert está mandando um abraço para você. O nome na irradiação já coloquei. Denise Furtado mandou um boa tarde, está assistindo ao vivo. Que bom, Denise. Rosimar Alves Lucas Grimarães mandou um boa tarde. Libânia Vieira também. Tânia Regina. Boa tarde, meu casal querido. Íris, para você envio os girassóis. Eu amo girassol. Deus abençoe sempre. Bielzinho. Boa tarde, um abraço a todos. Eu, Neide Matos, muito bom ouvi-los, muita paz. Paulo César, boa tarde ao casal. Hamilton Veloso, boa tarde, Iris Hernani. É uma grande satisfação estar aprendendo muitas coisas boas e sabendo que, ao mesmo tempo, estamos descartando muitas coisas sem utilidades e nocivas para estar aqui com vocês. Ai, que lindo, gente. Lindo, obrigada. Adriana Maia, boa tarde, que Deus continue abençoando esse trabalho magnífico que é do MAP num todo. Vocês trazem não só o conhecimento, mas principalmente paz. Muito obrigada. Puxa, que linda, Adriana, obrigado. Jusceia Werneck, boa tarde, muita paz, meus amores, irradiação e saúde, eu já estou mandando para todo mundo. Marcelo Ribeiro, boa tarde ao casal que mais nos transmite paz e harmonia. Adoro ouvir vocês, já dei meu like. Puxa, obrigado, Marcelo. Márcio Andrade, sempre com a gente também. Boa tarde ao casal e a todos da Rádio Rio de Janeiro. Lúcia Helena Almeida, boa tarde, paz e luz. As preces, eu já estou colocando todo mundo na prece. Boa tarde, irmão, gratidão, Jesus sempre. Arione Carvalho, boa tarde para o meu programa favorito. Adoro isso. Muito bom ouvir vocês. Íris, estou aprendendo muito com vocês em viver como casal e ceder sempre que necessário para ficar tudo como desejamos. Puxa, que bom. Bom ouvir isso. Viu? Ela está aprendendo comigo. A ceder comigo. Por isso que eu fico pensando, como é que ela pode estar aprendendo uma coisa que a Iris não faz? Mas tudo bem. Vai ser muito bom. Olha, brincadeira, Arione. Obrigado pelo carinho. Vandete Rabelo, abençoada tarde. Deus Pai, Jesus Irmão. Ele deu o nosso like 67. Vamos lá, pessoal. Eu não consigo mais ver aqui quais são os likes. Não sei por que eles somem para mim. Lucimar da Silva, o like 73 do Flamengo. Eu sou o senhor Aurione. Estou aqui de novo para dizer que estou há 39 anos casado e convivendo muito bem dentro do possível. E a minha esposa também me aturando. Esse é o exemplo. Olha, não tem coisa melhor. É o que Deus uniu, o homem não separa. Segue aí que Jesus está iluminando vocês dois e eu estou desejando tudo de melhor. Vai tudo para a mesma casa lá no nosso lar. Vai tudo de melhor para vocês. Né? É muito bom ter um companheiro da vida toda. Ezequiel Fernandes, boa tarde. Maria Betânia, boa tarde. Excelente estudo. Rosenilda Barroso, peço vibrações. As vibrações eu já coloquei. Marta Pinto, amo o programa de vocês dois. Ai, obrigado. Denise Furtado, creio que quem está seguindo a doutrina através da vivência do Evangelho está caminhando firme rumo à evolução, pois já conhece as verdades libertadoras. É isso, Denise, isso mesmo. Mas é que muitas vezes a gente se perde, né? A gente tenta, então por isso que ele coloca ali, ao domínio pessoal também a perseverança, né? Porque é difícil, não é fácil. As coisas que estão mais próximas estão seduzindo a gente. É verdade. Carmen Lúcia Correia Andrade, apresentadores e ouvintes queridos, boa tarde. Se no primeiro momento do programa já tivemos essa aula, não perco o segundo por nada. Oh, meu Deus! E, nesse meio tempo, eu tenho que falar de Emmanuel, tá vendo? Pega aí. Aí, ó, agora eu quebrei o livro, Cara, né? Esse livro está acabando. Mas por uma boa causa. Ciência e temperança. E a ciência, a temperança, a paciência, a paciência, a piedade. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir.
Muita gente, nos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá semelhantes expositores do saber. Nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam na intemperança daqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos toda a ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem no serviço de higiene precisa temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão, que a gente está vivendo hoje, né? E não olvidemos que a temperança, para surtir o exílio desejado, não pode eximir-se a paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir a piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um. Procura primeiramente entender o irmão em luta. Saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, o homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Então, dito isso, né, essa passagem de Emmanuel, nesse momento que a gente está vivendo essa questão do aborto aí, que é tão importante, né, e que a gente tem sofrido, as pessoas às vezes chegam para mim e falam, puxa, Iris, mas e agora? Eu falei, olha, e agora? Tudo faz parte de um processo. No fundo, a responsabilidade continua sendo individual. Na hora, isso que eu falo, na hora da morte, quem está sozinho ali é... Individual de quem cometeu, individual de quem fez, apoiou. Individual de quem apoiou. Né? E o resgate coletivo sempre acontece, por isso que é importante que a gente se manifeste contrário, né? Para a gente não participar também do coletivo, né? Não. Porque quando a gente também não ajuda, né? Se a gente não faz parte da solução, a gente faz parte do problema. Então é importante a gente ter em mente... Que é o grande problema do aborto, que eu falo sempre nas palestras, que eu não deixo de colocar a posição espírita, né? Tem muito espírita aí que está se ausentando desse diálogo por ideologia. Mas... Então não tem conversa. É tecnicamente falando. Na realidade, se você participa de um assassinato, de um acidente, de algo que você provoca, né? Intencionalmente ou não, você se compromete com as vítimas que estão ao seu redor. Muitas vezes, essas vítimas você nem conhece. Um acidente no trânsito porque você bebeu, uma estrada, uma bala perdida, a pessoa tem a marca, né, já vem com aquela ferida espiritual, passa pela lei de causa e efeito, é ação e reação, e você acaba se comprometendo com aquele espírito que provavelmente vai te buscar, ou você aí no plano espiritual, para preparar os ressarcimento da dor. No caso do aborto é muito mais complicado. Por quê? Normalmente, nesse nosso nível aqui, é espírito conhecido. Então é programado ou antes de encarnar ou durante o sono, aqui no desprendimento, que você vai começar a programar e ele tem um motivo para vir. Ou é um motivo de amor ou é um motivo de dor. Se é um motivo de amor, você interrompe a gestação, imagina o que você transforma aquele amor. Imagina o seu arrependimento depois que você dorme ou que chega no plano espiritual. Se é um motivo de dor, piora. A situação piora e a gente vê nas mesas mediúnicas quantos espíritos vêm cobrar. Se já era inimigo, né? A situação fica pior ainda. Ah, Hernani, mas existem encarnações compulsórias que é programado ou pelas casas transitórias, né, pelo plano espiritual, ou são automáticos pela natureza. Porque a reencarnação é algo natural. Então, sim, existem casos de nascimentos que não tem, mas tem a afinidade fluídica. Aquele espírito só nasce naquela situação porque ele se acopla a uma afinidade fluídica. Então, no mínimo, tinha uma simpatia espiritual e uma afinidade fluídica. Então, o aborto ele é ruim em todos os aspectos. E esse é o aspecto espiritual. Então, como é que eu vou apoiar ou vou incentivar de alguma forma algo que eu sei que vai trazer uma dor quando a pessoa desencarnar? Quem que ela vai cobrar? Quando eu vejo um líder desse, um político, um ministro defendendo, eles vão ser cobrados por todos que se iludem. E quando chegar no plano espiritual, cadê ele?
Sim, Aí sim. vai para a prisão em Marte, vai para a Lua, que é o que acontece, né? Você pega todos os relatos. Por quê? Porque o cara comprou, que é o que você falou, é a autoridade que ele tem sem conhecimento. Comprou uma briga que vai ser uma loucura para ele. É verdade. E eu acho que a gente, como espírita, como cristão, tem que ter piedade também deles. Piedade de quem toma uma atitude, quem faz uma escolha, sem saber o quanto essa escolha vai ser prejudicial. A gente tem que aprender, né? Na verdade a gente sabe, mas a gente tem que começar a se esforçar para ter uma oração forte para todos os criminosos, para as pessoas que a gente acha que não fazem o que é melhor, que não concordam com a gente, porque essas pessoas precisam de oração. E não entrar na sintonia do ataque, né? Não entrar na sintonia do ódio, porque quando você faz uma oração, você já pensou se numa oração sentida que você faz, pedindo a Deus para iluminar um político desse, ele na hora, ele se sensibiliza e ele, eu não vou fazer isso não, quem sabe? Então, assim, a gente precisa envolver o Brasil todo em oração. Amar os nossos inimigos, né? Mais até do que os amigos, porque os amigos não precisam do nosso amor, mas os inimigos precisam e muito, né? Os amigos merecem o nosso amor, mas os inimigos precisam. Essa epístola de Pedro eu acho interessante porque é o seguinte, quando a gente vê as epístolas de Paulo, de João, falando de amor, de crescimento, de evolução, são espíritos que desde a convivência com Jesus, no caso de João, e da existência de Paulo, ele era um espírito erudito. Paulo era um espírito erudito, preparado. Ele foi treinado, preparado antes, né, como Saulo, para se tornar Paulo e trazer o evangelho aos gentios. Pedro não, né? Pedro era um pescador, o Pedro ele era chucro, né? Pedro é aquele que nega Jesus, que depois se arrepende e chora. E agora a gente vê ele escrevendo de uma forma, em pouco tempo, né? Essa epístola eu vi aqui na internet, ela foi escrita aproximadamente 66 anos depois de Cristo. Quer dizer, 30 anos depois, Pedro muda muito. Ele ganha um cabedal, um conhecimento espiritual, né? Uma autoridade, e ele escreve essa epístola em Roma, para todas as igrejas. Já. A formação da Igreja Católica, né, é em cima dessa epístola. E é uma epístola de altíssimo nível. Sim, sim. De altíssimo nível espiritual, porque ela é excelente, exemplar para o espiritismo hoje. Como é que pode, em 2023. Né? Como é que pode? Né? É inacreditável. Sandra Fonseca mandou assim: Deus abençoe o casal. Like 110, ótimo programa, simples linguagem, fácil aprendizado, complemento de posicionamento entre o casal. Parabéns, Deus ilumine vocês. Obrigado, Sandra, que Jesus te abençoe. Valquíria Felipe: Oi, Iris, Hernani, ouço sempre vocês. O que posso, como o programa de vocês é importante, o que falam é um verdadeiro remédio, me ajuda muito. O nome na oração eu já coloquei. Queria mandar um abraço para a Denise Furtado. Ela está perguntando qual é o horário da sua palestra no sábado. 3h30 da tarde. Leide Gomes, boa tarde. Jefa Barra. A Márcia está fazendo uma pergunta super polêmica. Então vamos. Pergunta polêmica é para o Hernani responder, né? Cadê ela? No caso de um estupro, e se sua filha foi estuprada e ficar grave, nem isso poderá abortar? Vamos lá, Márcia. Isso já está na lei. Isso aí é o seguinte, isso já está na lei, já é permitido. Agora eu vou contar uma história para você, já que você trouxe isso aqui. Se você me perguntasse assim, Iris, no caso de um estupro, da sua filha, você botou aqui, a sua filha, minha filha, eu acho que talvez eu mandasse ela abortar sim, porque eu sou igualzinha a vocês. Eu tenho todas as dificuldades, né, de passar pela dor, porque essa dor é uma dor que eu não consigo imaginar. Agora eu vou contar uma história para vocês. Uma vez eu fui fazer a minha unha, isso já tem muitos anos, e a manicure olhou para mim e falou assim: posso te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem aqui? Eu falei: pode, já sabia que tinha alguma coisa de espiritismo em volta, né? Porque quando isso acontece. E ela falou assim: eu tenho um filho que foi de um estupro. Eu tinha 14 anos, eu e a minha prima invadiram a nossa casa, estupraram nós duas, bateram na gente, a minha prima morreu, eles acharam que eu estava morta e me deixaram lá, mas eu estava viva. E os meus pais, né, já estava tudo certo para fazer o aborto, e alguma coisa tocou no meu coração e eu falei: eu não quero fazer, vamos dar essa criança para adoção. Ficou tudo certo que eu daria essa criança para adoção, só que na hora, quando eu tive a criança, ela tinha 14 anos,
Eu falei para minha mãe, eu não quero dar. Esse filho é meu, essa criança é minha. Eu não sei porquê, mas essa criança é minha. E eu fiquei com a criança. A minha mãe achava que eu ia ver, né, o que me aconteceu o tempo todo, mas eu não consegui me desfazer dessa criança. E eu tive esse filho. Anos depois, eu conheci o homem da minha vida, meu marido, casei e tive 2 filhos. O meu filho mais velho é o melhor amigo do meu marido, que virou pai, né? Que foi morar comigo quando ele já tinha uns 3 anos. Ele ajuda os irmãos, ele é a pessoa mais generosa, mais bondosa que eu conheço. Todo mundo adora ele ajuda a gente de uma forma que eu não consigo te explicar. Ele é uma alma muito nobre. E o medo da minha mãe é que ele herdasse, né, alguma coisa do pai, que era um marginal. Então, eu agradeço ao pai todos os dias, porque eu vejo algumas maldades nos meus filhos do meu marido. Né? Vejo, inclusive, no trato com as moças, que eu falo, você tem que tratar bem as meninas, que eu não vejo no meu filho mais velho. Então, eu queria entender o que é isso, que espírito é esse que eu recebi, porque ele é muito bom. Na realidade, ela expiou uma falta dela, né, e recebeu um espírito para compensar essa expiação que ela teve, porque ela não tirou e nem deu para adoção. Se uma vez Jesus estava passando na rua e uma mulher ia ser apedrejada, é a mesma situação. E aí o cara fala para ele, olha, é lícito que apedreje ela? E ele fala assim, porque está na lei, mas só pela dureza do seu coração. Aquele que não tem, né? Que não tem pecado, atira a primeira pedra. Como você ainda não consegue vencer essa dor, que nem você falou, minha filha eu tiraria. Como você não consegue ainda, o certo é não apedrejar. Mas como você não consegue, e há uma dureza enorme no coração, então está na lei. Está na lei e ela te permite isso. Permite isso, mas atira a primeira pedra aquele que nunca errou. Então Jesus, ele deu a mesma resposta que eu vou dar para ela. Está na lei, você pode fazer. Mas esses casos são os mínimos casos. O que a gente está falando agora é da legalização dos milhões que acontecem. Sim. Agora, mesmo nesses casos, quando você faz o que essa mulher fez, você imagina o que essa mulher não evoluiu no plano espiritual. Claro. Ganhou pontos absurdos. Tanto é que ela ganhou ela tinha o direito, né, ela provavelmente aquele espírito estava envolvido no estupro do passado dela por algum motivo. Então ele falou, e ela vai me tirar. E eu vou pagar também. Provavelmente esse espírito, que hoje é o espírito que é a base da família dela, estava envolvido. A coisa mais natural, porque a lei aqui permite no estupro você tirar, ele ia ser retirado. Mas ela amava ele, né? Mas ela amava, ele ficou, e os dois juntos fazem do limão uma limonada. Na realidade, eles fazem, é que nem aquela mulher, né, que cai, Jesus, a minha filha está obsediada, está com problema, etc. E ele fala, não, mas eu não vim para os que não são do reino de Israel. Ela falou, mas até os cachorrinhos comem migalhas. É verdade. Aí ele fala, não vejo isso nem nos que estão por essa comigo. Palavra por vai. essa palavra vai que sua filha está curada. Então o plano espiritual também, ele te dá provas por causa da lei, que ele sabe que você está dentro da lei. Sim, sim. Então a questão no caso de estupro, ela já está definida, a gente não está aqui discutindo ela, né? Mas a gente está falando Mas o mérito é muito grande. Muito. Daqueles que aceitam os filhos, que lutam pela vida, que mantêm a vida a qualquer custo. Sim. Eu estou falando de aborto, de pena de morte, das tudo. pessoas que estão armadas dentro de casa para matar o outro que está indo assaltar ele. De tudo. Não tem ideologia na conversa. A gente está falando de a maior vida. escola que existe no planeta Terra, para o planeta evoluir, para o Brasil evoluir, para a sua família evoluir, é estar vivo, encarnado, o máximo tempo que você puder. Tudo que for contra a vida, desde a eutanásia, do aborto, da pena de morte, de você se defender num assalto, tudo isso que interrompe a vida, você vai ter nova possibilidade, você vai ter nova chance, não vai acabar, você é um espírito imortal, o que foi também vão ter novas possibilidades, mas atrasa demais a evolução, de quem vai e de quem fica. E o maior mestre que qualquer um pode ter nesse mundo é Jesus. É a resposta mais curta do livro dos Espíritos. Quem é o nosso modelo, mestre e guia? Jesus. Não deixe se iludir pela ideologia, que eu conheço essas perguntas, eu discuto isso com todo mundo. Qualquer ideologia, qualquer uma. É sempre a mesma conversa. Qualquer uma. Porque os jovens estão morrendo e quem tem dinheiro faz o aborto numa clínica. Os dois vão pagar muito caro. E aquele que você apoiar, eu garanto que você vai pagar também. É só sentar numa mesa mediúnica e ver o que vem. Olha, eu não sei o tamanho da sua dor,
Eu não sei o grau da sua dificuldade. Eu gostaria muito de continuar aqui com vocês hoje, porque, né, tem um monte de mensagens que a gente não conseguiu ler. Mas eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade e misericórdia. Peça a Ele, não só no ato da sua dor, mas peça também para que ilumine o seu entendimento, acalme o seu coração, pacifique o seu coração. Que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.